Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse é o BetaCast de número 13. Eu sou o Henrique Elias, sou host aqui do podcast, também sou sócio fundador da CrossFit Beta. Hoje a gente vai conversar com um cara que ele é atleta de karatê, já foi atleta de karatê profissional, ele é médico, não atuante no momento, e é um dos maiores atletas aqui do CrossFit Nacional, nosso querido Pedro Martins, mineirinho. Bem? Fala, galera! Bom. Muito bom. Pedrão, homenagem a Minas Gerais, temos um pãozinho de queijo, um cafezinho, fique à vontade. Começa por gentileza se apresentando, contando um pouco de você. Para quem não te conhece, acho difícil, mas é sempre bom pôr todo mundo na mesma página. Com certeza. Fala, galera. Bom, para mim é um prazer estar aqui. Já tenho amizade com o Henrique desde a época que eu vim para São Paulo, se não me engano, em 2020, né? Foi as primeiras vezes que nós treinamos. Então, de lá para cá, a minha amizade com o velho só aumentou. E aí, os agregados ali da ZN, fui fazendo amizade com todo mundo. Então, sempre me sinto muito bem recebido quando venho em qualquer box aqui. E aqui na Beta não é diferente, sempre para mim é um prazer estar aqui. Então, obrigado pelo convite, bora conversar. Agradeço. Tomara que a galera tenha bastante insight aí para aplicar na vida. Bom, eu sou o Pedro Martins, sou atleta de CrossFit profissional atualmente. Tem 5 anos da minha vida que eu me dedico exclusivamente ao CrossFit, mas já conheço o CrossFit há 10 anos. Eu fui atleta de karatê de alta performance durante 15 anos da minha vida, desde dos 8 aos 10 anos ali foi quando teve aquela fase inicial, até os meus 25 anos. Então, de 24 para 25 anos foi quando eu conheci o CrossFit e comecei essa transição. Já estava quase abandonando o karatê competitivo. Naquela época eu achava que eu estava velho para o esporte. Imagina hoje, né? Naquela época eu achava, pô, tô velho para o esporte, mas não velho de idade, mas sim pelos meus objetivos. Já tinha conquistado algumas coisas que eu gostaria e estava quase me formando, então eu falei, pô, vou me dedicar à minha vida profissional. Mas nisso eu já estava apaixonando ali pelo CrossFit e eu tinha aquela coisa dentro de mim ainda de, pô, acho que ainda dá para gastar um pouco com o esporte. A rotina não estava do jeito que eu gostaria, então acabei nessa paixão pelo CrossFit, falei, vou me dedicar um pouco mais. Só que esse pouco mais foi aumentando à medida dos anos, até que em 2019, quando eu formei, foi no início de 2016, então eu atuei ali durante um tempo. No início de 2019 eu abandonei tudo. Foi de um modo gradual, mas em 2019 eu abandonei tudo. Então, desde lá, eu estou só com CrossFit para tentar conquistar esses objetivos maiores. Então, desde a época que eu larguei tudo, eu falei, pô, preciso largar porque senão eu nunca vou no Games, né? Ainda não fui. Eu achava, pô... Vou botar a mão no tique de tirar o muita gente pergunta sobre isso e é um pensamento, eu acho que é do humano isso, eu acho. Tipo, eu acho que eu não me dou bem nisso porque eu não me dedico tanto. Se eu começar a me dedicar, amanhã eu vou ser, tipo, o melhor do mundo, né? Então eu pensava isso, pô, se eu me dedicar só a isso, eu vou pro Games amanhã. Então, os caras vão conhecer quem é o Pedro Martins. Então, tô nesse objetivo aí já tem 5 anos e tem um tempo para gastar ainda. Vamos embora. Excelente. E não, você falou que você sempre competiu, na real, porque você estava no karatê. Sim. Seus pais te colocaram nisso porque você é só um pouquinho agitado, que eu tô ligado. Mas você sempre gostou de praticar esporte ou no começo foi uma coisa meio que você era obrigado aí, assim? Tipo, karatê, pra essas coisas? Bom... Quando bem criança, eu não conhecia tanto o esporte. Eu nasci em Ubá, é uma cidade no interior de Minas Gerais, uma cidade de 100 mil habitantes. Então, assim, a gente não conhecia tantos esportes. Quando criança, a gente é apresentado mais ao futebol, né? Nasci numa família humilde também, que não tinha... Eles não apresentavam tantos esportes a nós, mas dentro de casa, meus pais, graças a Deus, me deram liberdade para eu querer provar outros esportes que não seja o futebol.
Fiz um pouquinho de futebol também, né? Ali no campinho do bairro, mas sempre quis provar outras coisas. Então, quando bem criança, eu queria ir para capoeira. Então, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu ia muito para capoeira por causa dos amigos, fiz muitas amizades, então fiz bastante capoeira. Fiz karatê nessa idade também, mas quando eu fui realmente pro karatê foi ali entre os 8 e 10 anos, que um grande amigo meu, na época de infância, lá da minha escola, um belo dia eu cheguei na escola numa segunda-feira e no final de semana anterior dessa segunda ele tinha ido no campeonato, ele já fazia karatê, e ele tinha ido no campeonato e tinha um jornal da cidade. E aí ele foi no campeonato e ganhou um campeonato tipo, nós morávamos em Iumbá e o campeonato tinha sido em Rio Pomba, que é uma cidade próxima de Ubá, 30 km do mesmo de Ubá. tamanho. É do mesmo, menor. Então, e aí foi engraçado que ele foi num campeonato tipo regional ali, um campeonato pequeno. Nós éramos crianças e o jornal postou ele no pódio, assim. Aí eu não sei se eu deslumbrei ou se foi uma coisa que eu falei, tem como eu ser conhecido com isso aqui e tal, ou alguém colocar no jornal. E perguntei para ele, onde você faz isso? Aí ele me apresentou o karatê. Eu já tinha feito quando bem criança, só que eu nem sabia que era karatê nessa época de criança. Era aquele karatê de botar a criança mais para brincar, entendeu? Uhum. E aí eu fui. Só que era sempre, todo mês eu arranjava algum esporte, alguma coisa para fazer, e minha mãe me empolgava, porque minha mãe não me aguentava dentro de casa. E aí eu falava, preciso botar esse menino em algum lugar. E aí, pô, foi muito bom, porque realmente eu gastei muita energia. As crianças faziam geralmente 2 vezes na semana, eu comecei a fazer e com 2, 3 meses eu já comecei a fazer todas as vezes na semana. Então existia uma aula do meu professor que era terça e quinta numa academia e uma aula que era segunda, quarta e sexta numa outra academia. Ele me deixava ir nas 2 academias, porque ele via alguma coisa em mim e também porque eu gostava de treinar todo dia. E aí começou a virar esse vício e deu muito certo, porque é ali que eu aprendi hierarquia, respeitar o próximo, ter mais disciplina para tudo, né? Para estudar, para ir para a escola, para respeitar os pais e assim vai. Eu lembro que eu vi uma entrevista sua que você falava que você não era muito de estudar quando você era mais novo. Uhum. E depois isso, até essa coisa do karatê e tudo Sim. mais, e te fez você entrar mais. Sim. Hoje em dia, você, pelo menos pelo que eu te conheço particularmente e pelo que você posta, Sim. você é um cara que lê bastante. Sim. O que mais você tem gostado de ler atualmente? Então, vamos lá, realmente. Eu acho que o esporte em geral dá essa disciplina pra gente e essa vontade de aprender mais. Então, quando criança, eu sempre fui um aluno que estudei bem. A minha mãe é professora. Então, a minha mãe, até hoje, ela atua. A vida inteira ela foi professora de escola pública, então aquela guerra ali, então eu sempre vi isso. E eu sempre fui muito influenciado por ela. Então, o meu jeito de ser e tal é sempre muito influenciado pela minha mãe. Então, eu sempre fui, até os 10 anos de idade ali, eu sempre estudava porque ela mandava. Mas sempre, assim, respeitava, estudava, tirava notas boas, mas assim, eu odiava. Depois com o karatê, eu comecei a gostar. Então, tipo, eu comecei a ter uma noção de que aquilo ia mudar um pouco a minha vida, de que aquilo era importante. E mesmo quando, às vezes, eu não gostava de uma matéria, eu ficava ali com disciplina, sabe? Porque dentro do karatê eu gostava de fazer algumas coisas, mas existiam algumas outras coisas que eu fazia por disciplina também. E assim foi ao longo da minha vida. E hoje eu acho que muito mais do que gostar, porque eu aprendi e já virou um costume, mas hoje eu vejo que é essencial para a minha mentalidade dentro do CrossFit, dentro de casa, no meu relacionamento, do trabalho e tudo mais. Então eu leio bastante e a maioria dos livros são relacionados a desenvolvimento pessoal. Então, principalmente nos últimos 2 anos, eu mergulhei muito nisso porque eu falava preciso me desenvolver como pessoa, desenvolver a minha mentalidade, porque eu passei por algumas coisas nesses 2 anos que eu precisava desenvolver isso. Então, foi um livro atrás do outro e cada livro você vai pegando um pouquinho e vai aprendendo a ter uma mentalidade maior. Atualmente, eu acabei de ler ontem, foi aquele que a gente estava até trocando ideia, que são dos princípios milenares.
Eu sempre leio 2 livros juntos, porque eu sou tão inquieto, porque eu não consigo ficar num livro só até o final. Então eu começo um livro empolgado, aí sabe quando começa a acabar um pouco em empolgação, aí eu começo outro livro. Eu faço isso de 2 a 3 livros ao mesmo tempo. É mesmo? É. Eu consigo. Eu só não pego do mesmo assunto. Ah, sim. Porque às vezes, por exemplo, sei lá, você tá me falando da teoria do pace, sei lá, médio. Aí eu começo a ler um outro que é de outro atleta que tá falando de pace também. Aí eu começo a confundir, tipo, porra, será que foi o Pedro que falou isso ou foi não sei o quê? Exatamente. Então o que eu faço? Eu quero ler 2 de atleta, então eu vou ler o seu, igual eu li o da Tia, li o do Fraser, só que eu fui lendo eles em sequência. Em sequência. Paralelamente eu tava lendo um de mentalidade e um de religião ou um de qualquer outra coisa. Exatamente. Isso é bom. Eu faço isso para não confundir os autores. Exatamente. Eu acho que eu até faço isso um pouquinho sem saber, mas de vez em quando acaba batendo os mesmos assuntos. Por exemplo, eu estava lendo aquele do dopamina. Sim. E ao mesmo tempo eu estava lendo alguns mais motivacional. Então eu sempre leio algum que tem alguma coisa mais teórica e algum relacionado mais à autoajuda. Então eu acabei ontem do princípio de minha análise e estou lendo um muito, muito, muito bom agora. Estou na metade dele, que chama Big Leap. Gray Hendricks, alguma coisa assim o nome do autor, esqueci, é americano. Mas é um livro relacionado a Ele te ensina passo a passo para você parar com essa autossabotagem. Então, ele te ensina como ser uma pessoa que dentro do seu ramo e até na sua vida pessoal, financeira, relacionamento, como você vai se achar uma pessoa que merece aquilo que você está buscando. Porque muitas vezes a gente busca alguma coisa, tem gente que busca dinheiro, tem gente que busca felicidade, tem gente que busca um relacionamento, e muitas vezes quando ele começa a conseguir aquilo que ele quer, ele dá um passo atrás. A síndrome do impostor. Isso, ele dá um passo atrás. Ele vai sempre dando ele te ensina a enxergar isso, e depois um passo a passo de como não fazer isso. E dentro desse livro, eu vi muitas coisas do que eu faço. Principalmente muitas coisas. Falei, nossa, esse cara tá falando comigo. Ele me estudou. Eu sou um estudo de caso desse cara. Então, esse livro é muito, muito bom, muito bom. Chama Big Leap. Big Leap, Vou ler esse aí. O grande salto, né? Que eu gostei bastante, que eu li há pouco tempo também, chama Limitless Mind. Não, nunca li. Quem me falou foi o Lucas, lá da Higienópolis, o Conte. E ele falou, ouvi falar desse livro, não li, mas acho que você vai gostar. Beleza, vou ler. E os caras, eles fazem um estudo sobre como não existe limites para a mente humana, se você souber trabalhar ela. Então eles contam uns negócios, tipo, eles começaram a entender que eles conseguiam, tipo, enxergar o que está acontecendo no presente e também no futuro, Sim. sem estar no lugar, simplesmente se concentrando em algum dado. E aí tem uma parte que ele fala, por exemplo, da CIA, chamou eles, Sim. E o cara falou assim, o que tem nessa latitude e longitude? E o cara falou, tem tal coisa. Não, isso aqui é o deserto. Aí a mina falou, não, isso aqui é onde está o nosso bunker escondido. Chama os caras para trabalhar com a gente. Aí eles trabalharam. E é muito louco que no final do livro, não é spoiler porque, enfim, dane-se, é um livro. No final do livro ele fala sobre um estudo que eles fizeram em relação à religião. Então eles pegam o Pedro, sei lá, evangélico, o Henrique é católico, não sei quem é da Umbanda, blá, blá. Eles pegam nomes aleatórios e dão, durante 4 semanas você vai rezar para essa pessoa, durante 4 semanas eu vou depois não sei o quê. Fizeram tipo um revezamento para provar que não tinha embasamento na religião, sim, mas sim no pensamento e tudo mais. E pegaram pessoas que estavam com AIDS em estado terminal, assim, tá ligado? Então, de 60 pessoas, 30 ia ser orado por elas, 30 não ia. Eles não sabiam quem é que ia ser orado. Sabia que estava sendo feito um estudo, tipo, sim, o duplo cego total, tá ligado? Sim. E depois de um tempo eles faziam novos exames, depois faziam de novo. A galera que estava sendo orado por eles, em um dado momento já sabia que estava sendo orado por eles, por sentir. Sim. Eles tiveram ou melhora, não, tipo, ninguém foi curado, mas eles tiveram uma melhora, uma maior perspectiva de vida, ou pelo menos entrou num platô, os exames. Quem não foi orado, a queda continuou, tiveram pessoas que faleceram nesse tempo, tá ligado? E ele quis mostrar que, tipo, não importa se você não sabe que tem alguém orando por você, se tiver alguém orando por você também funciona. Então, como a sua mente pode influenciar uma outra pessoa que não tá nem ligada que você tá fazendo um negócio, tá ligado? Sim.
E eu gosto muito dessa... Eu sei que você gosta de mentalidade também. Sim. E esse livro é bem da hora, mano. Pô, depois eu vou pegar pra ler Você também. lê ele, e ele é só em inglês também, Limitless Aham. Mind. É Pô, bem legal. da hora esse daí. E sobre mentalidade, Aham. qual foi uma sacada que você teve que mudou seu jogo de CrossFit? Sim. Não existiu uma sacada. Eu acho que ao longo dessa vida de CrossFit, foram existindo alguns insights que aí eu fui mudando o jogo, só que foi gradual. Então, por exemplo, existiu um pequeno insight, aí eu mudei, aí parece que pum, dali eu subi o nível. Só que eu subi o nível um ponto, aí depois eu subi um pouco mais, e assim foi, até eu chegar nesse nível que eu estou hoje. Então, existiu alguns episódios. O primeiro episódio, para eu ver que, para eu entrar no CrossFit Nacional, foi lá em 2017, que foi o meu primeiro ano mesmo competitivo. Então, eu treinei ali no final de 2015 que eu conheci o CrossFit. Então, 2016 treinei e tal. 2017 foi o meu primeiro ano competitivo. Foi a minha primeira seletiva. Foi quando eu falei assim, vou competir melhor nisso aí. E aí, passei na seletiva, fui pro TCB. Quando eu cheguei no TCB, nem eu, nem a Priscila, que é minha esposa, meu coach na época foi junto comigo. Nós não conhecíamos o CrossFit. Tipo, a gente achava que conhecia. Então, na época, eu morava em Viçosa, que é outra cidade no interior de Minas. E, pô, eu ficava dentro do meu box, eu conversava com as pessoas de CrossFit do meu box. O máximo que eu tinha ido era numa competição ali, Juiz de Fora, BH, competições pequenas. E a seletiva. Na seletiva, eu já tomei um choque. Mas ainda era dentro de... ainda era dentro de ginásio. Boxe, né? Então, não dava pra você ter uma dimensão do que era o CrossFit naquela época. Mas já vi que o nível era uma coisa absurda. Mas eu acabei passando. No que eu passei, eu falei, pô, eu passei pro TCB e tal, então é uma coisa boa. Vou treinar agora. Vou treinar pro TCB. Eu continuei treinando do jeito que eu treinava. Então, tipo, eu achava, eu sempre treinei muito, com muita disciplina, mas eu achava, pô, se eu treinar isso vai ser bom, se eu treinar aquilo vai ser melhor ainda, e assim vai. Quando eu cheguei no TCB, eu falei assim, meu Deus, cara, isso aqui... Eu até achava assim, quando eu via o top 5, sabe? Eu ficava na primeira bateria na época e acabava a minha bateria, eu ia para a arquibancada, sentava do lado da piscina e ficava assistindo. Parecia que eu era um espectador. Eu era um torcedor no meu primeiro TCB. Porque eu acabava a minha prova, fazia lá de qualquer jeito, porque eu não ia evoluir nas provas. Não fechei nenhuma prova no TCB inteiro. Não fechei nenhuma prova. Fiquei em 44º lugar. Ao que terminava... Tinham 60 e poucos, né? Tinha 60 na época, Eu fui em 2014, tinham 42, eu fiquei acho que em 32. Eu fui em 2015, tinham 43, eu fiquei acho que em 42 de novo. E quem ficou em... Não, acho que era... Eu fiquei em 41, tinha 43, eu ganhei de um cara e do Lupa que tava lesionado. Mas eu perdi pro Lupa na prova de natação, ele nadou com um braço. Eu lembro dessa... Eu perdi essa prova. Eu lembro da história dele nadando de um braço. Fiquei puto, mano. Eu falei, pô, você veio aqui só pra me humilhar, Lupa? O cara fez uma prova adaptada e ganhou. Mas é isso. Aí no TCB, eu ficava na torcida lá assistindo a bateria final. E eu lembro de eu falando com a Priscila, assim, meu Deus, cara, é um nível absurdo. Então, aí a Priscila falava, realmente, ser do nível desses caras aí, eu acho que não tem como. Não, eu pensar isso, tudo bem. Você falando isso hoje é sacanagem, tá ligado? Ser do nível desses caras não tem como. E naquela época, tipo, sua esposa falar isso com você porque sempre a sua mulher é a primeira que você escuta, assim, né? Então, na hora que ela falou, eu já falei, putz, realmente, acho que não tem como. Então, quando eu voltei para casa, eu pensei, cara, eu fiquei pensando muito naquele nível, do jeito que os caras faziam as provas, e aí eu pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu me dedico para ser no nível desses caras, ou eu saio fora. Porque, assim, eu não vou ficar me esforçando numa coisa que não vai dar em nada. Tipo, eu não quero, tipo, ser um médico que, pô, só vai lá no plantão, passa qualquer coisa, assim vai, não muda a vida das pessoas. Assim como eu não quero ser um atleta que vai na competição para ficar em último, e no próximo ano ficar em último de novo. Não é um hobby para mim. Então, se fosse, tudo bem, mas não é, e eu gostaria de evoluir. Então eu falei, eu preciso mudar algumas coisas. Então esse foi o primeiro insight. Então esse insight eu precisei para chegar no nível nacional, tanto que em 2018 eu fiquei em 5º.
não foi uma mudança assim, como que de 44º você foi para 5º lugar? Alguma mágica aconteceu. Não, eu só me dediquei um pouco mais, entendeu? Então, em 2017 eu treinava 2 horas por dia, que é a média na maioria dos atletas amadores aí hoje em dia. De 2017 para 2018, eu larguei o emprego que eu estava e comecei a fazer só plantões. Então, eu fazia plantões esporádicos. É o que a gente sempre fala, o emprego atrapalha você demais. Eu falei, cara, vou parar de trabalhar. Aí, eu comecei a fazer alguns plantões esporádicos para ter mais tempo. E aí, à medida que eu ia tendo mais tempo, eu comecei a treinar mais. Então, de 2 horas por dia, eu comecei a treinar 4 horas por dia. E isso me transformou muito. Então, 2 horas a mais de prática num dia, em um ano, é muita transformação. À medida que, naquela época, eu era muito treinável ainda, né? Então, hoje, o tanto que eu treino 6, 7 horas por dia. Se eu aumentar 2 horas, eu vou me lesionar. E eu nem tenho o que treinar mais. Eu já treino tudo e eu não sou tão treinável, não tem muita coisa o que mudar ainda. Naquela época eu não sabia muito, nem muscle up eu sabia fazer direito, então eu era muito treinável, tinha muita coisa para se transformar ainda. Então essa foi a primeira coisa, eu falei, eu ainda preciso aprender muita coisa, eu preciso treinar mais. E foi a primeiro insight. Uma dúvida só, nessa época, porque o que eu vejo acontecer bastante, principalmente com o atleta amador, esse salto de, por exemplo, quero competir, tenho que fazer planilha, não posso fazer aula de sala. Sim. Comecei a fazer planilha, eu caio numa planilha que muitas vezes não é dedicada. Então eu vou fazer, por exemplo, se eu for fazer a mesma planilha que você faz hoje, eu vou tomar um pau da planilha, né? Nem você, da planilha todos os dias. E talvez não esteja focado no que eu preciso. Tipo, se a gente for falar de força bruta, igual a gente estava brincando aquele dia, a minha força bruta é maior que a sua, mas o meu LPO é pior que o seu. Então talvez na sua planilha não vá ter, sei lá, high hang a semana inteira e vai ter agachamento e deadlift que você precisa ganhar. Sim. E talvez na minha não deveria ter. Nessa época que você aumentou essas 2 horas de treino, sim, você aumentou já com um treinador focando você, falando assim, ó, a gente vai treinar muscle up, então você vai fazer balanço, vai fazer agora. Ou você pegou, não por você, porque você só pegou um treino, uma planilha, sei lá, meio da vida e começou a fazer. Não, isso é uma boa pergunta, principalmente para a galera que está começando. Eu concordo com você. Eu acho que a partir do momento que você tem um nível, já tem alguns anos que você está competindo nacionalmente, ou já tem alguns anos que você treina, quer começar a competir agora, mas já tem alguns anos que você treina, você já faz todos os movimentos, vale a pena sim você ir para uma planilha geral, porque uma boa planilha é o que vai te dar a base para o que está acontecendo hoje em dia, né? Pelas novas tendências, ainda mais o CrossFit agora tendo muitas tendências de endurance. Então, na planilha é onde você vai trabalhar tudo isso. Agora, você está começando, que é o que aconteceu comigo naquela época. Eu tive a grande vantagem de, naquela época, ter o meu treinador, que é o cara do meu box, entendeu? É ele que começou comigo. Então, a gente começou a trabalhar algumas deficiências minhas daquela época, eu precisava melhorar, porque eu não sabia fazer nada. Então, tipo, eu não sabia. Não era questão de força, essas coisas. Não sabia fazer muscle up, entendeu? Então, eu precisava aprender. Então, não adiantava eu pegar uma planilha que tinha 60 muscle up na semana. Na minha seletiva de 2014, a última prova era uma AMRAP de 1 minuto de remo, 1 minuto de muscle up, 1 minuto de shoulder to overhead com 70 quilos. Sim. 3 viradas dessa. Só que se você zerasse qualquer uma delas, você estava fora. Todas as provas, se você zerasse, você estava fora. Se você não passasse da nota de corte, você estava fora. Esse último, você tinha que fazer um movimento de cada. Eu tinha feito um muscle up na vida, na semana anterior da seletiva. Era a última prova do domingo da seletiva. Você estava estragado. O treinador virou pra mim e falou assim, ó, ajeita a argola pro seu tamanho. Como você ajeita um bagulho que você fez uma vez na vida? Eu não sei qual tá bom, tal. Ele falou, testa a argola, se balança, tal, e só vê. Eu balancei e entrei. Só que não tava valendo. Ele falou, desce. Eu desci. Ele falou, não gasta. Não é pra gastar. Eu sentei no remo, juro pra você, Pedro. Eu, durante 1 minuto no remo, eu acho que eu remei 6 calorias. Meu Deus. Porque você não podia ficar parado, porque tinha não podia desgastar demais. Só que eu não podia puxar. Só que eu pensava que eu ia desgastar o corpo. Então eu fazia assim, ó. Nesse ritmo. Acabou. Eu fui pro muscle up assim, ó. Meu Deus, e se eu não fizesse a porra? Pô, eu tô classificado. Eu tinha conseguido. Era a minha primeira seleção. Eu não conhecia, por exemplo, o Lupa. Hoje você fala Lupa no CrossFit, todo mundo sabe quem é o Lupa.
Eu não sabia quem era o Lupa. Tava trocando ideia uma hora com o Lupa, quando eu saí, a galera falou, nossa, você é amigo do Lupa? Eu falei, quem é Lupa? Aí eu fui descobrir quem era. Eu tava nesse nível de conhecimento. Cara, eu lembro que quando eu fiz aquele Ring Muscle Up, assim, tipo, nossa, eu tô aqui em cima, mano. Aí ele, faz mais um. Eu falei, como é que faz pra fazer mais um? Como é que eu volto? Fiz o segundo. Eu falei, nossa, fiz 3. Eu falei, daí pra eu anotar já, PR3, do autógrafo, pra quem quiser. Então, quando você fala, eu não sabia fazer esse movimento, você entende. A galera acha assim, não, é impossível que o cara passou sem saber fazer. Não, é possível. É possível, é possível. Até na sua seletiva não teve ring. Não teve, Na minha seletiva não teve. Aí quando eu cheguei no TCB, teve ring de colete. Cheguei e não entrava. Você só ficou com o colete bonitinho. Tira a foto, Pri! Ai, foi difícil. E... Aí você começou a dedicar com o seu treinador do boxe, sim, traçando sua estratégia de treino. Ele fazia a minha planilha, a planilha normal mesmo, só que parte da planilha, metade da planilha, era dedicada a movimentos novos. Tá. Então, tipo, muita base ginástica, muita base para LPO. Então, eu fazia muitas coisas para melhorar essa parte técnica. Eu sabia que não seria assim para sempre, porque para eu chegar no nível de ser games um dia e tal, eu precisaria evoluir tudo em geral. Mas naquele momento eu precisava evoluir os fundamentos. Na época, eu já tinha muito na cabeça, principalmente o que o Kobe Bryant falava sempre, né? Pô, quando você tá no início do esporte, igual ele falava lá na adolescência dele, quando ele tinha 12, 13 anos, ele era horrível na escola. Ele era horrível. Ah, o que você fez para melhorar? Pô, as crianças na época treinavam 2 vezes por semana, eu treinei todos os dias. E todos os dias, antes de começar a parte de correria do treino mesmo, eu ficava muito focado em fundamentos. Se é uma criança que treina todos os dias os fundamentos, ao longo de um ano, você vai dar um salto que todo mundo vai achar que é do nada. Então eu pensava muito isso, pô, se ao longo de um ano eu ficar treinando 4 horas por dia, mas a primeira e segunda hora talvez, focar só nos fundamentos, então como fazer o Ring Muscle Up, ou como melhorar meu Toshuba, como melhorar meu pull-up, eu vou dar um salto. E dei esse salto. Aí a partir do segundo ano, eu comecei, pô, agora eu já sei fazer todos os movimentos e bem, tecnicamente e tal, agora eu preciso evoluir mais, preciso evoluir meu gás, meu endurance, e minha força e tudo mais. Então a partir do segundo ano, fui melhorando essas outras partes, que foi no ano que eu fiquei em 5º no TCB. Eu vi, pô, tá dando certo o meu treino. E à medida que eu ia vendo que estava dando certo e eu ia evoluindo, comecei a ir para o Monster Elite, pegar boas colocações, outras colocações boas em campeonatos nacionais. Então comecei a aparecer mais no Brasil em 2018. Aí o outro insight que eu tive foi no BCC de 2019. Porque quando começou 2019, teve o Qualify para o BCC, e aí, mais uma vez, inscrito no Qualify, Saxon Pentic, Chansuini, que era aquele cowboy. Então, vários americanos inscritos, porque na época era a época do sancionado, onde... Você só precisava passar no sancionado para ir para o Games. Isso. Se você ficasse... Você conseguia sua vaga no Games pelo sancionado. Então, muitos atletas a nível mundial estavam rodando o mundo. Então, ia ter o BCC aqui no Brasil e vários atletas estariam aqui. E aí, mais uma vez, o que aconteceu em 2017 a nível nacional, que agora já não era um problema mais, né? Eu já tinha pegado esse nível, aconteceu em 2019 a nível mundial. Nós classificamos para o BCC, foi uma grande conquista. Só que quando chegou lá, Will Moore, vários atletas, aí a gente na arquibancada assistindo a última bateria, porque eu fiquei na penúltima bateria nesse BCC eu fiquei em 15º. Eu fui 3º melhor latino-americano. Só que o top 10 todo foi praticamente americano e canadense. E aí a gente na arquibancada assistindo, a Priscila, nossa, o nível desses caras não tem como não. Eu gosto dessa positividade dela, é gostosa, né? Aí eu pensando por dentro, meu irmão, só queria que você me apoiasse porque eu também tô achando isso. Eu falei, cara, o que esses caras têm que a gente não tem? E aí, isso foi no início de 2019, quando eu comecei a pensar mais uma vez, cara, ou eu me dedico, ou eu fico de fora desse nível, né? Então, ali nesse BCC, quando eu olhei a última bateria da última prova, vi um cara classificando pro Games, né? Passando a linha de chegada, ele classificou, que foi o Will Morado na época.
Ele classificou e eu falei, cara, será que eu vou ter essa sensação um dia, né? Ou será que eu vou estar nesse nível? E aí, dali, eu já botei na cabeça, eu vou largar a medicina. E na época era uma coisa muito do momento. Pô, vou largar uns meses. Vou ficar uns meses só treinando. Porque eu acho que só treinando eu vou chegar nesse nível. E aí, comecei a só treinar, só treinar, só treinar. Começou a fazer muita diferença. Meu nível começou a subir muito, tanto que dali para frente eu parei de ter só um nível nacional e comecei a realmente ser mais conhecido e ganhar campeonatos. Então veio uma sequência naquele ano, tipo, eu fui campeão da seletiva naquele ano, na época, a seletiva que eu fiquei em primeiro, o Anderon em segundo e o Kaique em terceiro, então foi um puta pódio, ali muita gente começou a falar de mim. Aí logo depois eu ganhei o Bop Games, aí no Bop o pódio foi eu, Fabinho, o Xiaofun tinha acabado de voltar do Games. E aí, então foi uma sequência de ganhar de alguns caras conhecidos que me fez ser conhecido. Aí fiquei segundo no TCB, aí eu já falei, pô, esse ano tá bom demais. Então ano que vem é focar só lá fora. Só que aí vai acontecendo outras coisas e assim você vai, ao mesmo tempo que evoluindo, vendo que o buraco é mais embaixo, né? E dentro dessas dificuldades foram tendo outros insights que foram me mudando de nível também. Cara, um insight, tipo, não de vida total, né? Mas que eu peguei num livro... Você chegou a ler o livro do Fraser já, não? Sim, sim. Aquela hora que ele fala de você estourar a fita quando você tá competindo. Mano, eu peguei isso daí e falei assim, vou colocar a prova, né? E aí um dia treinando, eu saía pra correr, um cara saía logo atrás de mim. Eu falei, mano, eu tenho que mostrar pra ele que não vai dar, velho. Não vai dar. Aí eu saí pra correr, eu dei um sprint, assim, de uns 50, 100 metros. Diminuindo, porque eu sou muito de ficar calculando aonde você tá no WOD e eu tô pra ver o que eu preciso fazer ou não. Aí eu falei, cara, eu sei que eu tô mais ou menos uns 70, 100 metros na frente dele, então eu vou sair correndo igual um louco. Saí correndo igual um louco, aí beleza, diminuí, fiz o meu ritmo e tal. Quando ele tava indo, eu tava voltando, de novo eu dei outro sprint pra abrir mais, entrei no box. Acabou o treino, depois trocando ideia com ele, ele falou assim, mano, a hora que eu vi que eu saí, você já tava lá na frente, eu falei, não dá mais. Aí eu falei, caramba, esse bagulho de estourar a fita funciona bem, né, mano? Você consegue, tipo, abrir uns negócios e sei lá, eu acho que essa coisa que você tem muito de ler, de observar e tudo mais, eu acho que te evolui muito mais do que um cara que só tá lá sentado treinando, tá ligado? Sentado, né? Tá dentro do box treinando. Sim. Porque são coisas igual você falou, não é só se dedicar a treinar, tá ligado? Tipo, porque você treinar bastante, tem um monte de gente que treina bastante. Uma coisa que eu acho que eu gostaria que muitos atletas, principalmente amadores, vissem, não é só usar, que a galera acha que, não sei quem usa anabolizante, mas o cara usa. Mas o cara só fica no cenário nacional e ele usa anabolizante. Cara, se fosse isso, era muito fácil, tá ligado? Tipo, funcionava bem. Então, essa parte que você tem, que eu já falei pra você, que eu te admiro por ser um cara que treina pra caramba, que cuida da sua mentalidade, que cuida disso daí, acho que isso te coloca num nível de competição diferenciado também, né? Sim. Valeu, mas eu acho isso também. Mas esse insight do livro do Fraser, de outros livros, são muito importantes para o seu dia a dia. Mas mais que isso, realmente, até uma experiência própria. Logo depois de tudo isso acontecer, até 2019, quando eu comecei a evoluir, veio outras coisas muito ruins, né? A pandemia foi muito ruim para todo mundo. Aonde eu estava, não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque eu tinha largado a minha profissão, ia viver só do CrossFit, mas na época eu não tinha grana do CrossFit. Então eu tinha poucos patrocínios. Quando eu comecei, eu sempre, na minha vida inteira, eu sempre fui muito emocionado. Então, tipo, era tudo ou nada em tudo. Imagina. E a Priscila sempre me xingou muito por isso, porque a Priscila teve, ao longo da vida, na criação dela, ela teve uma condição de vida melhor e, tipo, eu vim do nada. Então, eu já sei mais ou menos como é. E, então, quando eu precisava arriscar tudo e passar aperto, eu não ligava. Hoje eu já tenho outra mentalidade, mas nessa época eu não tinha isso. Então eu falava, cara, eu quero isso, eu vou buscar isso, eu vou fazer isso acontecer. Se é para passar fome, eu vou passar. Então, em 2019, quando eu larguei e, tipo, eu não tinha nada, não tinha patrocínio quase nenhum. Eu tinha uns 2 patrocínios, cada um quase nada.
entendeu? Então, eu vivia com muito pouco em Viçosa, que é uma cidade... hoje, até hoje, em Viçosa, você acha prato de comida R$9, entendeu? Porque é uma cidade universitária. É um custo de vida muito barato. Só que aí você estava vivendo com quase nada em São Paulo. Aí 2019. eu queria vir para São Paulo. E quando veio a pandemia, eu fiquei, cara, acho que eu vou voltar para medicina. Porque é um trabalho que eu consigo fazer na pandemia. Tá bombando. Tá bombando. Tá em alta. É a trend do momento. É o melhor mercado agora. E a Priscila na minha cabeça, volta, não tem dinheiro para colocar em casa. E aconteceu uma coisa muito grave com a gente, que foi o seguinte, nós morávamos num apartamento no centro de Viçosa, um apartamento legal, a gente gostava muito do apartamento. E em março de 2020, a Priscila iria para o Canadá para fazer... Ela conseguiu... Não lembro direito o que era o nome, mas ela conseguiu um estágio lá, ela ia trabalhar 4 meses lá. E ela trabalhava no Banco do Brasil na época. Hoje ela trabalha no Santander, mas na época era no Banco do Brasil. Ela conseguiu ir para lá para trabalhar em um outro lugar, mas que ia ser muito bom para ela, para a área dela de economia. Só que para isso, o que ela ia fazer? Ela ia largar o emprego. Porque ela ia passar esses 4 meses trabalhando lá. E quando voltasse, aí ela ia se virar, arrumava outro emprego. E eu já ficava com ela assim, pô, quando você for para lá, nesses 4 meses, eu acho que eu vou para São Paulo. Vou arrumar uma casa de amigo, vou ficar treinando, e quando você voltar, a gente vê para que cidade a gente vai, porque a gente não queria ficar em Viçosa mais. A gente não sabia que viria para São Paulo, mas não queríamos ficar em Viçosa. E aí, o que a gente fez? Como eu iria para São Paulo treinar um pouco, e quando tivesse uns 2 meses que ela estivesse lá, eu ia para lá. Eu ia ficar umas 2 semanas treinando e ia participar de uma competição. Na época chamava Ken West a competição, eu tinha feito Qualify e tudo mais. E aí eu ia voltar com ela. Então, não tem porquê a gente ficar com esse apartamento. A gente largou o apartamento em fevereiro. Um amigo nosso com a mulher morava numa casa que tinha outros quartos. Aí eles convidaram a gente. Falta 3 semanas para a viagem dela, fica aqui em Viçosa, porque aí ela poderia acabar o trabalho dela, faltava mais 1 semana para ela conseguir largar o emprego com tudo que tinha direito, e eu continuava treinando, em vez da gente ir para a cidade dela, para Formiga, ou para algum outro lugar, esperar. Aí a gente foi para casa, a gente entregou o apartamento, fomos para casa desse amigo nosso. Tocou o lockdown. Tocou. Tipo, 1 semana e meia depois, tocou tudo, a Priscila estava sem emprego, não pôde viajar, graças a Deus, porque imagina se dá o lockdown e ela lá, né? Aí, hoje a gente vê as coisas boas, mas na época a gente ficou desesperado. Aí a gente falou, fudeu. Você não pode voltar a trabalhar, ela já tinha largado o emprego, a gente não pegou o apartamento, deixamos o apartamento, ficamos nessa casa do amigo nosso. Era para ficar 2 semanas. Ficamos 8 meses. 8 meses? 8 meses. Moramos com eles. Aí eles falaram, bora aqui com a gente, tal, divide o aluguel aí, vamos ficar aqui até o lockdown acabar. Naquela época ninguém sabia que ia durar tanto, né? Vamos ver o que vai dar. E aí foi legal porque eu não sabia o que fazer. E a Priscila, cara, você vai ter que voltar. Vai ter que voltar para medicina e tal. Eu falei, quer saber? Esse lockdown não vai demorar muito, não. Eu vou treinar. Quando voltar, vai voltar as competições e eu vou estar um bicho. Porque todo mundo tava parando de treinar, tava de boa. Aí um amigo meu, os boxes não funcionando mais, né? Um amigo meu tinha um sítio. Aí ele virou e falou, Pedro, pega os equipamentos do boxe, leva pro sítio e vai treinar. Eu fui pro sítio. Aí, mano, fiquei na roça, treinando. Meus stories bombavam na época. A galera, caralho, que doideira, onde você tá? No sítio, montei um box num sítio e treinando. Lockdown inteiro. Aí foi isso, mano. Tipo, às vezes você acha que com uma decisão tudo vai mudar e vai pra melhor, só que logo depois que você toma essa decisão, as coisas pioram, né? E aí você fala, ixi, fiz merda. Só que aí eu fui insistindo até dar certo. Mas aí eu acabei perdendo o que eu tinha começado a falar, que é essa parte da mentalidade, de ler e tudo mais. Por experiência própria. Quando acabou isso, logo depois durante o lockdown, quando acabou o lockdown, a gente já tinha vindo para São Paulo, eu entrei numa de treinar muito.
eu precisava treinar demais. Porque eu já estava com essa de eu quero ir pro Games, eu quero ser um atleta internacional. E eu achava que eu ia mudar isso treinando muito. Eu já estava com o Ramires na época e eu obedecia tudo que o Ramires falava, treinava pra caramba. Só que eu comecei a ir pro box, treinar, voltava para casa, comia, dormia, ia pro box à tarde. Treinava, voltava para casa, comia, dormia e entrei nessa rotina. E, cara, aí parei de rezar direito, não comecei a ler mais, e aí parei de ler. Eu fiquei durante 1 ano sem fazer nada, eu só treinava. E aí, cara, parece que minha cabeça diminuiu, sabe? Parece que, sei lá... Atrofiou, né? Ao longo desse ano, teve uma hora que eu comecei a pensar bem, e principalmente quando eu ia muito para Brasília. Aí ia para Brasília e ficava na casa do Ramires, e o Ramires é um cara extraordinário. Então, ele, além da pessoa dele, ele é um cara muito inteligente. E não só inteligente, ele é muito esforçado. Então, ele estuda demais. E eu passava 2 semanas na casa do Ramires. E aí, eu acordava de noite, às vezes. Então, a gente treinava. Aí eu ia dormir. De vez em quando, eu lembro direitinho, cara. Ele não tinha escritório nem nada ainda. Tava no início da Hércules também. Então, era tudo mato ainda. Então, tanto para mim quanto para ele. Então... existia uma salinha entre o quarto dele e o quarto onde eu dormia. Existia uma salinha que tinha um computador e eu tinha que passar nessa salinha para ir no banheiro. Aí, então eu sempre começava a dormir, aí vira e mexe, umas 2 horas depois que eu comecei a dormir, eu acordava para ir fazer xixi. E aí na hora que eu acordava, eu passava, eu lembro direitinho de acordar e ficar ouvindo. Aí eu passava, olhava ele digitando e tal, sempre com um cafezinho assim, mano, meia-noite, 1h da manhã. Aí eu passava, fazia xixi e tal. Aí eu passava nas costas dele assim, ele nem via, nem incomodava ele. Aí naquilo eu ficava assim comigo. Mano, esse cara tá dando o máximo, entendeu? Tipo, eu preciso dar mais do que o meu máximo para responder a isso que ele faz, porque ele dá muito o máximo. E ao mesmo tempo, não é só dar o máximo. Tipo, não é só treinar, acordar, treinar que nem um maluco. Eu comecei a ver que ele é muito diferenciado. Ele é um cara que ele não só dedicava aquilo que ele queria, que era Hércules. Ele sabia conversar de tudo. Então eu comecei a voltar com isso na minha cabeça, convivendo com ele, como o ambiente muda a gente, né? Então convivendo com ele eu falava, ele sabe de tudo, ele lê tudo, e eu acho que isso faz ele ser muito mais saudável. Então eu preciso voltar a ler mais coisas. E dali voltei, e parece que transformou ainda mais o meu físico, a minha vida como atleta. Então, esse ano que eu passei só me dedicando fisicamente, evoluí, sim, mas não é um grande salto igual quando você está se dedicando à sua parte espiritual, à sua parte de estudo também, de inteligência, de saber sobre outros assuntos. Então, isso, aí sim, seu salto é maior, né? É muito louco. Eu falava disso semana passada com meu pai. Porque eu sempre admirei meu pai pela inteligência dele e tudo mais e tal. Aí tava dando uma bronca nele, eu falei, faz tempo que eu não vejo você pegar um livro para ler, uma coisa diferente, ficar só recebendo os bagulhos no WhatsApp e tudo Sim. mais. E eu passei por umas boas também, uma época, e aí eu comecei a ver que você tem 3 coisas, né? Então você é a cabeça, você é o corpo, você é a alma. Porque você médico sabe mais do que eu. Você pode ter uma pessoa morta, você faz o coração voltar a bater, tá circulando o sangue, tá acontecendo tudo, mas a pessoa não volta. Então a gente sabe que tem, independente de fé da pessoa, tem alguma coisa maior que faz você ser quem você é. Se a gente tem diversos estudos que mostram que a cabeça mexe com o corpo, mexe com o mar, então eu trato ele como um negócio à parte. E aí você tem o corpo. Então se você deixar um desses 3 desequilibrados na hora, e eu acredito que a vida não tem que ser equilibrada, que ela tem que ser como uma mesa de som, assim, equalizada. Sim. Então tem hora que, quando você estava na medicina, o cérebro vai torar. Então vamos colocar aqui estudos lá para cima, é o solo Sim. de guitarra. Mas depois tem que voltar, velho. Porque senão você vai ter aqueles médicos que você chega que o cara é gordão e tudo mais, porque eu estudo muito. Eu falei, irmão, desculpa, não é porque você estuda muito que você é gordão, Exatamente. É porque você é relaxado. Então, acho da hora, tipo, essa coisa que você passou pra ver, tá ligado? Sim. E, eu te sigo nas redes sociais há um tempão.
E não sigo muita gente, principalmente de CrossFit, porque quando eu parei de competir eu dei uma enjoada, assim, meu feed era só isso, tá lá, e eu tirei todo mundo. Vou limpar. Encheu o saco. Mas teve uma mudança até nas suas postagens em relação a isso, de tipo, não é só treino, você faz questão, não sei se propositalmente para estimular, mas de postar que você está fazendo uma leitura, que você tem a sua fé e que você exerce ela. E eu acredito que quando você olha também para o seu jogo, igual saiu do campeonato agora, você fala assim, pô, errei numa prova, errei nisso, naquilo, mas talvez tenha uma falha na minha mentalidade ali quando eu entro. Sim. E até que eu te mandei mensagem no seu penúltimo campeonato, eu falei, mano, sua cabeça lá, boa, porque você tava bem, aí chega numa prova, você recua, não tá tendo alguma coisa? E quando você olha para tudo isso como um atleta, tá ligado? Você assume que não é só eu treinar, que é o que a gente falou, não adianta você só treinar e achar que vai dar o máximo. Como que é hoje a sua relação fé? Tipo assim, o que Deus representa na sua vida, como você se relaciona com Ele, essas coisas. Sim. Então, complementando o que você falou, realmente, eu acho que a vida não é um equilíbrio. Eu acho que existem áreas na vida onde você precisa se atentar a todas, mas vai ter épocas de uma, vai ter épocas de outra, e isso sim é ser saudável, né? Porque eu consigo equilibrar todas as coisas na minha vida. Assim, não, você não consegue, alguma coisa está ruim. Você pode estar conseguindo no Instagram, talvez, né? Postar que está tudo bem, mas não, alguma coisa está ruim. Então, eu acho que você tem que ir dando atenção à medida que precisa. É lógico, não pode ser ao extremo tudo, mas precisa ir dando essas atenções. Aí, para complementar isso, quando você estava falando, eu pensei numa coisa aqui. Eu esqueci aonde que eu vi isso esses dias. Era um podcast, só que eu tenho escutado muito, aí tem hora que fica também aquela muita informação, aí você não sabe de onde você está tirando as coisas. Eu lembro de um cara falando que... Aí ele estava contando um caso, né? E ele falando assim, que existia uma pessoa na mesa que era uma pessoa extremamente bem-sucedida, financeiramente. Então, era uma pessoa muito rica, tinha muitas empresas, e essas empresas faturavam muito. Só que essa pessoa, ela não fazia exercício físico nenhum, e era uma pessoa que viajava muito, e toda viagem ele ia ter reuniões, alguma coisa, sempre nessas reuniões ele ficava, e aí galera, o que nós vamos fazer hoje e tal. Então, tipo, ele ia para uma outra cidade, então, pô, e aí galera, o que tem de bom para fazer aqui? E é um cara que tinha família. Então, pô, é um cara que traía a esposa, é um cara que não fazia exercício físico, e não rezava e era muito bem sucedido. E muitas pessoas ficavam, pô, queria ser igual esse cara, a vida desse cara parece ser top. E o cara do podcast falou, pô, eu não sou fã desse cara, não é um cara que eu vou me espelhar. Por quê? Ele tem muito sucesso na vida? Depende, ele tem muito dinheiro, tem muitas empresas, mas não é esse cara que tem que ser seu ídolo. O seu ídolo tem que ser um cara bem-sucedido, que faz esporte, mas que preza pela família, que não trai a esposa, que reza, que coloca Deus em primeiro lugar. Então, é o que nessa hora eu falei, pô, realmente, mano, tem hora que a gente fica idolatrando uns caras aí que, às vezes, você nem sabe da vida do cara, né? Você nem sabe se o cara tem boa índole, e você fala, pô, queria ter a vida desse cara, porque esse cara é foda. Né? Tem muita gente que é louco por jogador de futebol. Esses dias eu ia falar isso, mano. Esses dias eu dei uma bronca num moleque lá do boxe, que ele postou uma foto no Instagram. Corinthians, você é a minha vida. Eu falei, cara, não é a sua vida. Entendeu? Sua vida é sua mulher, entendeu? Seu emprego. Seu filho, sua mãe. Corinthians não, mano, entendeu? Então, tem gente que idolatra muito time, jogador. Você não sabe nem o que a pessoa faz na vida dela, né? Se as pessoas que você conhece às vezes te decepcionam. Exatamente. E você, teoricamente, conhece bem. Pô, saiu... Eu tava vendo outro dia, eu sou zero ligado com futebol, desde que teve morte de amigo meu em briga de torcida. Eu falei, cara, nunca mais. Mas eu vi um negócio que Bruno Henrique envolvido num caso de talvez um cartão vermelho por aposta. Falou, mano... Os caras não conhecem, os caras idolatram. Nossa, trouxe o título pra nós e não sei o quê.
Aí, ó. Ó, cara, ele tomou cartão, às vezes ficou fora de um jogo que pra você era decisivo, porque os amigos dele ganharam dinheiro e você... E acho que é esse negócio de você... Exatamente. Quem são os seus ídolos? E um parênteses, às vezes eu brigo com a galera que, por exemplo, é fácil ver o Pedro porque o Pedro é o Pedro, vamos ver o Pedro competir. Mas o Henrique vai competir no campeonato ali e ninguém cola, mas tá todo mundo vendo o Corinthians que não vai mudar. Sim. E o cara não vai te dar um abraço na segunda-feira, mas o Henrique, se você for lá, ele vai falar, pô, você veio aqui torcer. Vai fazer diferença na vida dele, vai né? fazer diferença, tipo, pro time, não que não torça, Sim. mas pese, né? Sim. Mas você estava falando de quem são seus ídolos. E aí, primeiro isso, eu acho que o ídolo tem que ser uma pessoa que tem tudo por completo. Então, tipo, esse sim é um cara que a vida dele é difícil e ele é bem sucedido. Por quê? Ao mesmo tempo que o cara é muito bem sucedido na empresa dele, pô, você vai ver que ele é feliz com a mulher dele, ele é um bom pai, né? Então é um cara que tem integridade em tudo. Então esse sim tem que ser o ídolo, né? Não um cara que numa área só ele é bem sucedido. Você não sabe das outras áreas. Então esse é um ponto. O outro ponto, até para falar sobre a parte espiritual que você perguntou, eu realmente, no último ano, comecei a postar muito mais, porque isso já estava muito mais presente na minha vida, desde aquela época lá que eu falei que eu estava em falta, percebi, mas ainda postava muito treino, por mais que eu lia mais e tal. Mas no último ano eu comecei a postar mais por isso, para tentar influenciar mais as pessoas, para as pessoas verem que essa é uma parte muito importante da vida, né? Sem a parte intelectual e sem a parte espiritual, qualquer outra área da sua vida não vai para frente. Então acho que você tem que mostrar isso sim. E também para mostrar o quanto isso tem mudado na minha vida. Aí na parte espiritual, em relação com a minha fé, desde pequeno eu fui criado numa família católica. Só que eu nunca fui de ir na igreja, nunca fui de respeitar muito missa, de respeitar muito a religião. Até a minha parte espiritual eu ficava bem em falta, mas sempre acreditei. Isso na época de adolescente e tudo mais. À medida que eu fui ficando adulto, eu fui acreditando mais, rezava para Deus, tinha uma relação com Deus, mas essa relação era fraca. E eu não notava o quanto isso me prejudicava na vida. Então, tipo, a minha relação com Deus era Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, Senhor, me proteja. Oh, meu Senhor, obrigado por tudo. Ponto. Sabe? Essa era a minha relação, basicamente. Lógico que existia uma oração e tal, mas era isso, entendeu? Mas mudou muito, mas eu sempre acreditei. Nunca tive dúvida, sempre acreditei. Mas mudou muito a partir do momento que eu conheci a Priscila. A Priscila é uma pessoa de muita fé e ela me ensinou muito a ter mais fé e botar isso em prática. E a partir do momento que ela foi me ensinando, a minha mãe também teve muita fé, mas a minha mãe ela sempre foi uma pessoa que ela me respeitava muito, sabe? Então minha mãe assim, olha filho, eu acho que você tem que acreditar em Deus e tal, você precisa ir na igreja, mas minha mãe respeitava, minha mãe nunca era uma pessoa de impor, sabe? Uhum. E isso foi incrível, ela me deu sempre liberdade para tudo, mas a Priscila me influenciou muito a praticar essa fé. A mãe da Priscila, ela me deu uma Bíblia de presente, há uns 5 anos atrás, e a partir do momento que ela me deu a Bíblia de presente, eu nunca tinha lido a Bíblia, há 5 anos atrás. E aí eu comecei a ler, meio tímido na época, mas isso começou a ter uma maior influência para mim. Então a minha fé começou a aumentar, eu comecei a ler mais a Bíblia, mas lia de modo esporádico, não seguia nada, não lia um capítulo inteiro. Tinha vez que eu enchia o saco, não lia muito. Tinha vez que eu me empolgava e lia muito, sabe? Começou a ficar essa coisa diferente. Aí em 2022, quando aconteceu o lance do doping, naquela época eu não estava entendendo o que estava acontecendo, o porquê daquilo. Aí todo mundo tem essa época na vida, eu não tinha tido ainda. Eu tinha passado por muitas coisas já, inclusive no início da minha vida adulta eu passei alguns episódios muito difíceis, mas nunca tinha questionado a Deus, porque eu não tinha uma relação tão forte com Ele. Então eu acho que quando você não tem uma relação tão forte, você não questiona, né? Eu acho que quem questiona Deus é quem está com Ele todo dia. E aí, quando eu estava com uma relação melhor com Ele, aí foi a primeira vez que eu fui e questionei. Tipo, eu não sabia por que estava acontecendo. Eu falei, pô, eu tô começando a duvidar. Tipo, eu não...
eu acho que não é isso que você ia querer para mim, entendeu? Não é, eu não quero isso para ninguém. Por que você vai querer para mim, né? Tipo, acontecer isso no melhor momento da minha vida, uma dificuldade dessa, e realmente foi uma dificuldade assim. Eu acho que nunca ninguém vai entender o que eu passei por dentro naquela. Nem a minha mulher entende. Foi uma fossa que eu entrei, que foi uma coisa que eu nunca vou me esquecer. E aí, nas minhas orações, eu só falava isso. Eu falei, pô, por que isso está acontecendo? Aí eu mudei o discurso, tipo, eu fiquei um tempo falando isso. Por que isso está acontecendo? Por que você tem que fazer isso comigo e tal? Aí eu comecei a mudar um pouco o discurso, falando, o que você quer me mostrar? Pô, me mostra o caminho. Tipo, eu tô na merda, sabe? Eu comecei a orar. Aí, de lá pra frente, eu comecei a botar o joelho no chão, todo dia. E aí, até hoje, todo dia eu rezo com o joelho no chão. Virou um hábito. E aí, naquela época eu estava tão desesperado, eu nunca tinha rezado com o joelho no chão. Eu estava na missa, eu não ajoelhava. Tipo, eu assistia a missa assim. Naquela época eu comecei, cara, eu tô tão desesperado, eu vou botar o joelho no chão. Aí botei e comecei a rezar, e aí uma vez eu comecei a perguntar para ele, pô, eu gostaria que você me mostrasse o caminho, porque eu tô desesperado, eu tô na merda, eu não sei o que fazer. Não, tipo, se eu tivesse uma tendência um pouquinho mais, eu acho que eu suicidava. Eu tava começando a falar isso com ele, falava, cara, eu tô com vontade de tirar minha vida. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Aí, a partir dali, tipo, começou a acontecer muitas coisas comigo. Então, minhas conversas com ele começaram a ser coisas incríveis, sabe? E começaram a acontecer coisas incríveis na minha vida. Mesmo na época muito pesada, quando acontece isso com alguém dentro do esporte, são pessoas que começam a receber muito hate, né? Começam a ficar muito excluídas. E eu comecei a ser uma pessoa que estava sendo muito apoiada. E muita gente, no meu Instagram principalmente, eu parei de ver o Instagram, parei de ver direct e tal, porque realmente muita gente falava coisas ruins. Mas a partir daquele momento, de várias mensagens que eu recebia, vira e mexe, eu via uma mensagem e abria. Tipo, aleatório. Eu olhava a mensagem, me dava uma vontade de abrir aquela mensagem. Era uma mensagem que o cara queria me mandar de Deus. Mandava um texto e falava, pô, Deus quer tal coisa na sua vida e tal, quer te mostrar isso, isso, isso. Então, eu falava, isso é coisa de Deus. E aí eu li aquela passagem do Eis-me Aqui, né? Próximo daquela época também, e comecei a ter uma mentalidade assim, pô, acho que eu vou pensar no seguinte modo, ele quer me mostrar, eu tô pedindo para ele me mostrar um caminho, uma saída, mas talvez esse seja o caminho que ele quer que eu passe. Então, a partir de agora eu vou estar pronto para passar por isso, porque é uma oportunidade que ele está me dando de ser resiliente, uma oportunidade que ele está me dando de passar por uma dificuldade. Então, se eu quero ser forte, essa é a oportunidade que ele está me dando. Então, eu comecei a agir desse jeito e a minha relação com ele começou a melhorar muito. Então, isso foi nos últimos 2, 3 anos. E no último ano, como eu fiquei mais maduro para lidar com isso, a partir daí eu comecei a ler a Bíblia todo dia também. E aí eu quero começar a mostrar mais isso para a galera, para ver o quanto isso mudou na minha vida. Então, daí que veio essa relação minha com a Bíblia, com Deus e com as postagens. Louco. Eu sou, desde moleque também, eu nasci num lar católico, diferente da sua mãe. Minha mãe sempre me levou. Uhum. Pô, não tem conversa, domingo é dia de missa, a gente vai na missa todo domingo juntos e tudo mais. E eu tive, mesmo sendo professor de Crisma durante muito tempo, então desde os meus, sei lá, 17 anos até meus quase 30 anos, assim, fiquei dando aula de Crisma. Teve uma boa época, e uma coisa que começou a me bater foi assim, pô, eu dou aula de Crisma e nunca li a Bíblia inteira, mano. Tá ligado? Eu tô pregando só o filé mignon do negócio, eu não tô vendo o boi inteiro. E aí eu comecei a me questionar em relação a isso. E uma coisa que eu trago pra mim, que talvez a pior merda que você pode fazer quando você tá nesse limbo, é falar assim, beleza, eu quero seguir a Deus de verdade. Porque qual que é? É tipo quando você, por exemplo, lá atrás resolveu ser atleta, você falou assim, não, beleza, agora eu quero treinar de verdade. Aí o cara, não, beleza, você quer treinar de verdade? Então, beleza, agora você vai treinar 4 horas, você vai ficar 1 hora só segurando a argola pra você aprender a subir na argola. Você acha que você sabe fazer handstand walking porque você veio da capoeira, você não sabe, você vai ter que aprender a...
Então, tudo aquilo que você achava que estava bom, Deus chega e fala assim, não tá tão bom, né, fião? Vamos mudar. Só que qual que é o mal disso? É essa dor, tá ligado? Sim. Então, eu passei por algumas coisas na minha vida também que eu falava... Eu fui começar a perguntar o porquê, eu falei, pra quê, mano? Pra que eu tô passando? Beleza, eu não tô entendendo, mas... E aí, talvez por eu estar, sei lá, tocando na missa, mais exposto, assim, dentro da igreja, todas as vezes que eu tava, mano, cagado, assim, querendo, em cima da berlina mesmo, falando assim, mano, se é pra viver assim, é melhor não viver, me leva. Na moral. E aí eu acordava outro dia de manhã e falava assim, bom, você não me levou, então pelo menos alivia. Todas as vezes que eu pedi alívio, ele botou alguém no meu caminho pra eu ajudar. E tipo assim, aquilo que você não queria falar sobre, tá ligado? Tipo, esse dia que você pensa, tira minha vida e tá tudo bem, a gente segue em frente, vem uma pessoa e fala pra você, pô, eu tô sem vontade de viver. E aí o que você fala pra ela? Fala assim, nós somos dois, velho, vamos together aqui. E aí você é obrigado a falar pra pessoa, pô, mas peraí, vamos ver, não sei o que. E aí você vê se você tá falando pra você mesmo. Sim. E aí você chora atrás da tela do celular, que foi o que aconteceu comigo, e fala assim, tá bom, obrigado. Eu falei tudo que eu precisava ouvir. Sim. Então, acho que às vezes a pessoa, quando ela começa a seguir a Deus, que é o que você falou lá atrás do cara que é o seu ídolo, mas é um Zé Bunda na vida, tá ligado? Quando você coloca na mão dele, talvez o cara vai perder negócios, vai perder não sei o que, pra andar no caminho reto, né? Sim. Mas a recompensa é outra, tá ligado? Sim. E esse, eu acho muito louco você falar, putz, tava rodando as mensagens, abri uma mensagem, era uma mensagem, o pessoal falando de Deus. Porque se um pai que é bom não dá pedra pro seu filho quando ele pede pão, um pai que é ruim, sei lá, um juiz que é fraudulento, ele vai dar pão ao seu filho. Deus é bom, mano. Se ele tá mandando aquilo pra você, pode não ser o que você gostaria, mas com certeza é o que você precisa pra lá na frente. Sim. Só que ter essa maturidade demora um tempo, né? Primeiro a gente passa pela fase do filho revoltado, que xinga a Deus e fala assim, então é isso. Agora que eu tô pertinho, você tá me vendo. Exatamente. E o caminho que ele mostra é o melhor caminho e é no tempo dele, porque a gente é muito ansioso, né? Então, depois eu comecei a mudar um pouco o discurso também, porque eu queria as coisas para a última hora e nas minhas orações, principalmente, por exemplo, antes de um campeonato, não era o foco desse ano, mas quando chegou algumas semanas antes do TCB, eu pensei, pô, seria um bom momento de ganhar o TCB, né? Por mais que não seja o foco, acabou suspenso agora, já comecei as preparações para o ano que vem, quero estar no meu máximo na época da Copa Sul, quero ir para o Games, eu gostaria de classificar para Dubai ou Adapalooza, que foi o que aconteceu, mas, pô, uma competição nacional desse nível seria bom eu ganhar, até pelos meus patrocinadores e tudo mais. E aí, estava tudo acontecendo do melhor modo, e aí quando estava chegando no TCB, eu fui, ajoelhei e falei, pô, muito obrigado por tudo, até agora. Se tiver alinhado com o que você quer para mim, eu ganhar o TCB, se for no meu caminho e tal, eu vou entender e vou ficar feliz. Se não for, eu vou entender também. O que tiver que acontecer, eu vou entender. E aí, no sábado, eu liderando, me machuquei, tive que sair da competição. E aí, assim, no outro dia eu tava lá conversando com todo mundo, rindo. Pô, não é fácil largar uma competição, principalmente uma competição que você tinha chances e todo mundo tá ali te vendo, uma competição tão importante a nível nacional, é uma competição que vale uma grana boa. Eu gostaria dessa grana, ia facilitar muito a minha vida. Então, e no outro dia eu tava lá rindo, conversando com a galera e tal, e aí muita gente começou a me perguntar, né, pô, porque assim, você largou e ficou muito tranquilo, né, você fez as histórias falando por que aconteceu, você tava tranquilo, no outro dia você tava lá conversando com todo mundo, a galera chateada e eu sei lá, não, essas coisas acontecem, tipo, você consolando a galera, como é que você tem essa maturidade? Aí eu sempre respondi a mesma coisa, eu não tenho essa maturidade, isso aí é coisa de Deus, tipo, eu conversei com ele antes, e falei, olha, se tiver alinhado com você, beleza, se não tiver eu vou entender. Agora acontece e eu não entendo,
Aí ele vai virar pra mim e falar, você conversou, pô? Você também não tá cumprindo sua parte, né? A sua parte era essa. Você falou, era só se tivesse alinhado. Se não tivesse, eu ia entender. Na hora que aconteceu, a primeira coisa que eu pensei, eu vou entender, vou ficar em paz, porque as coisas vão acontecer, né? É a paz que transcende todo entendimento. Exatamente. Você sabe que... Então, eu acho que isso faz a vida ficar muito, muito mais leve. Não vai ficar menos difícil, mas você vai ter o entendimento das coisas, né? Show. Irmão, acho que a gente já tá 1 hora trocando ideia. Eu falaria com você mais 2, 3, mas eu sei que você tem seus compromissos de atleta, né? De marido, de tudo mais. Cara, uma coisa que desde a primeira vez que eu encontrei com você, eu sempre admirei. A primeira vez que se eu não me engano, a primeira vez que eu te encontrei foi uma vez que a gente foi treinar junto na Pro Balance. Pro Balance, Que eu te odiei porque tinha bike com wall-ball. Aí na hora de formar as duplas, a dupla formou eu e você. Era 50, 40, 30 calorias de bike com wall-ball. Caramba, nem lembro desse óleo. Dá pra ver quem apanhou, né? E aí era só o aquecimento. E você entrou numa competição com o Caio e não sei quem que tava do lado. Você fez as 50 calorias rápido, foi pro wall-ball com 30 libras e fez as 50 sem quebrar. E voltou pra mim, eu ainda tava em, sei lá, 30 e poucas calorias, e falou, vai no seu tempo, mas quando você acabar eu tô aqui. Fica tranquilo. Que demônio, que demônio. Não, mas foi uma paulada. Mas desde aquela vez, tipo, você sempre foi um cara muito humilde, não de ser... Às vezes as pessoas pensam humilde de coisas que tem, mas humilde no trato, assim, um cara muito aberto, muito bom de conversar, de falar. Então, ali mesmo que eu tivesse me morrendo para fazer os negócios, você foi ali quando eu fui fazer os 30 wall balls, você falou, não, vamos lá, você vai conseguir, você consegue fazer sem largar, você não vai... E ficou o tempo inteiro na minha orelha. Eu sabia que eu conseguiria, mas se eu tivesse sozinho eu teria largado a bola, porque era bem mais gostoso, né, parar e tudo mais. E aquele dia você passou para mim do atleta Pedro para um cara que eu admirava, tá ligado? Pela sua postura. E todas as vezes que eu te vi lá em coisa de treino, fora, competindo, você sempre foi esse cara das pessoas virem falar com você. Uma vez que você veio aqui, que você estava aí treinando, uma aluna falou assim, nossa, eu sou fã dele. Eu falei, mano, você tira uma foto com ela, você, pô, claro, não sei o que, tudo mais. E você foi embora e ela ficou, nossa, que vergonha, mas obrigado, não sei o quê. Então, aí talvez você pense, pô, mas eu sou só um cara que treina, tá ligado? Sim. Mas para muitas pessoas você realmente é um ídolo, e eu acho que não conheço todos os atletas da elite atual, mas já estive no meio e já vi muito cara não ser essa pessoa, sabe? Eu acho que isso é um dos diferenciais que você tem, essa sua humildade e de falar com todo mundo e tudo mais, e as pessoas acho que se espelham muito em você e gostam mais do esporte até por isso, sabe? Quando teve toda a cena da Copa Sul e do que veio depois e tal, ouvimos a gente falar, não, certeza que ele estava usando, eu falava, cara, não bate com a imagem que eu tenho dele, tá ligado? Eu falo, todas as vezes que alguém me perguntou, eu falei, cara, se ele estava realmente fazendo uso, vai ser uma das maiores decepções que eu já tive com alguém na vida, assim, de esporte, tá ligado? E aí, quando saiu tudo, eu falei, ufa, né? Nossa, eu até consigo falar com ele de novo agora numa boa, não ficar chateado com o cara. Não, mas acho que até nisso, demonstrar que, pô, eu sou um atleta de elite, no caso você, né? Sou um atleta de elite, tô lá e tô fazendo do jeito que tem que ser feito. Se tem alguém usando ou não, eu sou esse cara, eu sou verdadeiro e tudo mais. Então, eu te agradeço não só pela nossa amizade, por eu saber que se eu mandar uma mensagem, depois de 1 mês e meio você vai me responder, tranquilamente. Não, mentira. Dá uns 2 meses, mais ou menos. É brincadeira. Eu sei que às vezes, por exemplo, eu te mando mensagem, está no meio de uma competição, é óbvio que você não vai ver, porque tem 60 mil pessoas te mandando mensagem. Mas de eu poder ter em você um amigo de treino, de fora de treino e tudo mais. Então, te agradeço isso, mas agradeço por você ser um puta de um exemplo para o nosso esporte, tá ligado? Eu vejo muita gente, e isso até me entristece,
que entra no CrossFit e acha que usar anabolizante vai ser o caminho, ou tá há um mês treinando no boxe, eu preciso fazer uma planilha minha, eu preciso não sei o quê, eu bababá, ou chega para treinar, faz uma planilha, entre aspas, de bosta, que eu já passei por isso em alguns lugares que eu dei aula e tudo mais. O cara faz uma planilha que ele acha que é fenomenal, que o Tião da esquina escreveu, pode ser muito boa, mas você vê que não está bem fundamentada, ou às vezes ele até faz uma planilha boa, mas mano, ele não está aos pés, digamos assim, do um Pedro Martins em relação a ranking. E o cara acha que ele não pode treinar com a turma, ou que ele chega e não fala com ninguém, ou qualquer coisa assim. E quando eu vejo você, por exemplo, vem aqui na Beta, chegou de manhã, foi lá no seu cantinho, eu recebi uma foto, nossa, tem um cara aqui que veio falar com você, Rick. Aí eu falei assim, é o Pedro, mano, ele vai correr, tá tudo bem, não sei o quê. Pô, quando você precisa vir aqui, sempre muito bem acolhido, você chega pro professor e fala, pô, posso usar lá, posso não sei o quê. Então, esse exemplo que você dá para o nosso esporte, eu sou muito grato por isso, tá ligado? Porque eu sei que quando alguém for procurar sobre CrossFit no YouTube da vida, qualquer coisa, vai olhar os atletas de elite, vai ver lá, seja o Henrique, o Anderon, o Guimalheiros, você, o Chiquinho, que é da minha época de competição, tá aí em alta ainda, e vai ver uns exemplos bons, tá ligado? E você, por eu ter mais contato, seja por causa da proximidade e tudo mais, então eu te agradeço muito por isso, e de você ter topado estar aqui, tá ligado? Porque a gente tá no meio do boxe, o café feito na cafeteira, o pãozinho de queijo da padaria, a garrafinha de água, não tem nada, a gente não tem um patrocinador, a gente não tem mas a gente tem você aceitando estar aqui e batendo esse papo com a gente. Então, de coração, Pedrão, muito obrigado, que Deus te mantenha sempre esse cara, humilde, um exemplo para muita gente, que se alguém te pega como ídolo, tá pegando uma boa referência, tá ligado? Que você possa manter esse seu caminho. E antes de você deixar sua mensagem para a galera, o seu treino agora do dia 23, tem vagas ainda? Tem vagas, dia 23 do 11, vai dar num sábado, vai ser de 13 até as 17 horas. A gente sempre passa um pouquinho, porque esses treininhos meus, assim, é o que você fala, eu gosto muito de interagir com a galera, então igual o último treino que teve, deu 40 pessoas, então eu cheguei um pouco antes, a galera foi chegando, foi recebendo um por um, o treino rolou e na hora que deu 17 horas, a gente continuou ali, treinando junto, resenhando, aí tira foto. Se vocês quiserem ir embora, pode ir, eu vou ficar treinando. Eu falei, galera, acabou, tá? Mas tô aqui, tô à vontade. Aí treinei mais com a galera, aí tirei foto, conversei. Aí o pessoal começou a ir embora, deu umas 6, aí a galera acabou de ir embora. Ficou um pessoal lá de Campinas ainda. Até as 8 nós ficamos resenhando lá. Então, eu gosto muito dessa interação. Então, esse aulão vai ser bem legal. É um aulão para ajudar nos custos para as próximas viagens, Dubai, Miami, são campeonatos a nível mundial que eu gostaria muito de competir, mas é uma forma de ajudar nos cursos trocando algo com vocês, né? Trocando experiência, técnicas, algumas coisas que eu aprendo ao longo da minha vida como atleta, e a última experiência foi bem boa. É uma clínica, mas é uma clínica bem prática e um pouco mais descontraída. Então, e nesse próximo eu vou treinar junto com a galera também, então essa é a ideia, né? Confraternizar. E aí eu vou pegar esse espaço aqui que você falou, antes de dar a mensagem final, para aproveitar isso que você comentou também. Então, primeiro, obrigado demais por me acolher aqui sempre e por essas palavras. Eu acho que eu me sinto com a missão cumprida quando alguém fala assim comigo, né? Você é uma pessoa muito humilde, você dá espaço para todo mundo, você conversa com todo mundo. Tem uma coisa que eu comentei com a Priscila nessa última competição, que eu estava muito incomodado cada vez mais nas competições. Isso é muito comum no nosso meio, acho que é comum do humano, mas no nosso meio a gente vê cada vez mais alguns atletas que eles começam a ficar muito bons, principalmente quando você vai para um nível internacional. Existem alguns atletas que estão num nível extremamente elevado, e a partir do momento que ele pega esse nível, começa uma coisa ali na competição, que é o cara treina, chega na competição, ele destrói numa prova e ele acaba a prova, sempre faz uma pose, alguma coisa de sou foda,
sai da competição ou volta para a cidade dele ou nas redes sociais, é sempre referência sobre o quanto ele destruiu em tal prova. E nunca existe uma interação com o público, ou nunca existe uma resposta ao que o público quer, ou nunca existe uma mensagem dele além do sou foda. Então, eu fico não vou falar fico incomodado, porque é a vida dele, foda-se, mas eu não gostaria que as pessoas tomassem esse rumo. Porque não adianta você ser um grande atleta, ter lugar de fala e não passar nada para o pessoal, né? Então, eu acho que a humildade vem disso. A humildade não é em relação a ter poucas coisas, eu acho. O lance é você sempre saber que você não é nada no mundo, né? Você... Cara, primeira coisa de todas é Deus. Ele é tudo. Segundo, você não... E sempre vai existir alguém melhor. Você é extremamente substituível, né? Você não sabe tudo, você não é foda igual você acha. As pessoas não ligam para você igual você acha que ligam, né? Ninguém liga para você, na verdade, né? Então, às vezes, a pessoa confunde, pô, eu tenho 100 mil seguidores no Instagram e a galera fica me mandando mensagem toda hora. Ninguém tá nem aí pra você, não. Eles estão me mandando mensagem porque quer alguma coisa, né? Então, se você é uma pessoa foda naquilo que faz, mas não consegue passar uma mensagem para alguém, então isso aí que você está fazendo, que você é bom, está sendo destruído, entendeu? Está sendo em vão. Então, principalmente para quem é atleta, você consegue pegar mais visões, né? Então, você está ali no centro das atenções em algum momento. Nesse momento que você está no centro das atenções, naquele momento só, porque você não é o centro das atenções, naquele momento, você passei uma linha de chegada em primeiro lugar, naquele momento existem pessoas olhando para você. Então, é a oportunidade de você passar algo para alguém, né? De trocar com alguém. Então, se nesse único momento você tem a oportunidade de passar para alguém, você vai fazer isso ou isso, tipo, você não está passando nada, né? Então, aquele momento é a hora de você interagir com a galera e você mostrar que existe um propósito na vida. Então, eu acho que a partir do momento que você consegue ter sucesso naquilo que você está fazendo e tem a atenção de outras pessoas, é o momento de você trocar com aquelas pessoas. Então, por isso que eu gosto de interagir com todo mundo, seja no boxe, na competição, e sempre passar uma mensagem para a galera. Boa. Cara, isso é... tava pensando várias cenas da galera. Uma coisa é você comemorar que você foi campeão, que você ganhou na prova. A outra coisa é só isso importar, tá ligado? Só isso importar. E o nosso, todos os esportes, mas o nosso esporte que é o que a gente vive, então a gente tem mais isso. Tem mais visão para ele. Mas o nosso esporte pega uma cultura muito grande em relação a isso. Seja do atleta amador, que o cara acabou de começar a treinar, então ele acha que é o dono do boxe, seja o atleta profissional que está começando a destacar muito. Existem, principalmente essa nova geração que vem, existem atletas que de ontem para hoje começam a ganhar uma competição ou outra, que às vezes nem é tão importante, o cara acha que ele é o mais foda do mundo, entendeu? Então, aí começa a desprezar outras pessoas, desprezar outros atletas mais importantes. Assim também como existem alguns grandes exemplos, né, que não pode deixar de citar. Por exemplo, o próprio Henrique. O Henrique é um atleta, hoje em dia, ele é um dos caras que dentro do... Obrigado. Os caras que dentro do Brasil é o cara que mais me dá dor de cabeça. Obrigado. Pô, é jovem, o moleque tem 22 anos, tem um puta potencial, eu tenho certeza que ele vai ser um grande atleta a nível internacional no futuro, mas ele é muito humilde, ele sempre me respeitou, sempre, até hoje nós somos muito amigos, então existem os bons exemplos, mas existe uma galera nova que vem que não quer passar nada para ninguém, então esse egoísmo eu acho que toma conta. E lá no futuro você vai acabar percebendo que, pô, tive uma grande fase na minha vida como esporte, mas isso não adiantou nada na minha vida. E não adiantou nada na vida de ninguém. Então, você passar pela vida sem mudar a vida de ninguém, eu acho que é o maior desperdício que existe. Só gastou oxigênio, só. Exatamente. Deixa oxigênio para nós. Cara, eu vou te convidar para uma competição que vai ser PR de deadlift. Depois vai ter uma Daiane. Não, é porque para ser justo. Para ser equilibrado. Brincadeira, Pedrão. Tem mais alguma mensagem que você quer deixar, Pedrão? Já deixou uma mensagem incrível aí, mas
O espaço é seu, fique à vontade. Bom, primeira coisa de tudo, mais uma vez, muito obrigado por estar nesse espaço, por me convidar, trocar com a galera. E pessoal, a mensagem final é um resumo do que a gente passou tudo aqui. Eu acho que o que eu mais tenho aprendido hoje em dia é que eu não sou nada sem as pessoas que estão ao meu redor e principalmente sem Deus. Então, a partir do momento que você tem boas pessoas ao seu redor e tem Deus junto com você, não quer dizer que as coisas vão ficar fáceis, né? Escolher uma vida espiritual junto a Deus, uma vida intelectual junto com outro, lendo os livros, uma boa vida familiar com a sua esposa, com seus filhos, é ter uma vida de escolhas, né? São escolhas difíceis, mas essas escolhas difíceis, em alguns momentos vai parecer que são as piores escolhas, mas é isso que vai te levar a ser uma boa pessoa, é isso que vai te levar a mudar a vida de outras pessoas. As escolhas são sempre difíceis. Tendo escolhas difíceis, no futuro você vai ter uma vida mais fácil, com certeza. Então essa é a mensagem que eu quero deixar. E mais uma vez, obrigado. Te agradeço mais uma vez, Pedrão. Esse foi o nosso BetaCast. Hoje durou mais do que normalmente dura. E mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu estou muito feliz de você ter topado, de você estar aqui. E deixa sua mensagem pro Pedro. Siga o Pedro. Como é seu Instagram, Pedro? Pedro Martins, Pedro PB Martins. Mas digitando Pedro Martins lá você acha. Pedro PB Martins. O arroba é Pedro PB Martins. Fechou. Próxima competição? Daqui a 2 semanas, Dubai Championship. Da hora. Deus quiser, vai dar muito bom. Se Deus quiser, se Deus quiser. Muito obrigado, até a próxima. Fique com Deus. Beijo da Ângela também. Tchau, tchau. Meu irmão, muito Foi obrigado, demais, hein? viu? Obrigado Caramba. mesmo.